Boa tarde, pessoal. Hoje iniciaremos nosso curso através da determinação e definição de dois tipos de medidas estatísticas que são fundamentais na análise de problemas que veremos mais adiante. Essas duas medidas, elas se classificam em tendência central e medidas de dispersão. Falaremos no primeiro momento sobre as medidas de tendência central e no segundo momento sobre as medidas de dispersão. O que são as medidas de tendência central? São medidas que visam a classificar um conjunto de dados em um único valor, que seja o melhor representativo desse conjunto. Elas tendem a representar um conjunto de dados numa única representação, num único valor, onde este valor caracteriza da melhor forma o conjunto a ser estudado. Dentre as medidas de tendência central que nós faremos como análise, envolve a média ponderada, a mediana e a moda. Onde que aparecem as medidas de tendência central? Por exemplo, quando se informa o índice de inflação no nosso país, em todo mês, é utilizado como métrica, normalmente, um índice chamado de INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Como que é calculado esse índice? Esse índice é obtido através do preço de cada artigo. Esses artigos são classificados dentro de uma importância, seja eles de bens de consumo, de bens não duráveis, de bens duráveis. É feito uma simplificação dos preços desses artigos e essa simplificação pode ser obtida através do uso de uma dessas medidas aqui. Nós veremos que nem sempre elas são suficientes para que você tenha a análise mais completa, mas ela representa um exemplo do que nós vamos fazer com o uso dessas medidas aqui. Bom, o primeiro conceito que nós vamos aqui utilizar é o conceito associado ao cálculo de uma média, que é um conceito razoavelmente conhecido por todos nós. O que nós faremos aqui é uma representação matemática de como se calcula essa média e a partir dessa representação matemática nós faremos alguns exemplos. Então, em termos da análise estatística, é utilizar como convenção o símbolo x' ou x barra para identificar que uma média nada mais é que uma coleção em soma de um conjunto de nx valores, x1 mais x2 mais subíndice n, dividido pelo número de observações. Essa representação ela também pode ser, de forma simplificada, escrita através de uma somatória de x elementos, considerando a contagem do primeiro elemento, com igual a 1, até o nésimo elemento, e dividindo todas essas observações por n. Então, x subíndice i representa cada elemento da sua contagem, onde o i é o primeiro elemento, x1, e o n, o enésimo elemento. Pode ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e assim sucessivamente. Para a obtenção dessa média, você nada mais faz do que somar todas essas contribuições e dividir pelo número de observações que nós temos. Isso define o que classicamente é uma média. Então, para efeito, se nós tivéssemos que utilizar um exemplo, faremos o seguinte, olha, exemplo 1. Em uma sala, um aluno atingiu as seguintes notas em 4 avaliações.
Então, se nós fizermos esse questionamento, é claro que eu vou ter que fornecer os dados dessas observações. Então, se eu considerar que cada observação é dada em termos de uma coluna I e a sua consequente nota em termos de xi, nós teremos o seguinte: 1, 2, 3 e 4. E aí nós teremos as notas envolvidas. Vamos colocar aqui alguns valores: 6, 5, 4 e 8. Então, de acordo com a definição de média, o que eu tenho é a soma dessas 4 observações, x1 mais x2 mais x3 mais x4, e divido pelo total de observações que eu tenho, que no caso são 4. Então, fazendo essa associação com os dados que eu tenho obtido, então eu tenho que o meu x barra é igual aí a soma dessas contribuições, 6 mais 5 mais 4 mais 8, e dividindo isso aqui por 4. Então, fazendo as contas aí, eu tenho 11 mais 4, 15 mais 8, 23, e eu tenho 23 dividido por 4. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho 4 vezes 5, que dá 20. Então, vai dar 4 vezes 7, 28. Então, eu vou ter 5,75. Isso representa para nós a média, né? Ou seja, a forma como nós aprendemos a calcular uma média não difere em nada da definição clássica, que é através da observação do número de elementos pela soma dessas informações que são dadas. Além dessa definição de média, existe uma mais interessante, né, uma adicional, que é a média ponderada, né? E o que fala a média ponderada? A média ponderada nada mais é que o cálculo de uma média usando pesos, né? Essa que é a ideia, né? Média ponderada. Então, nós queremos, nesse caso aqui, né, sintetizar essa que é a palavra, em graus diferentes, cada observação. Ou seja, nesse processo, essa sintetização envolve o uso de pesos. O que nós queremos aqui mencionar é o seguinte: olha, que por definição, essa média ponderada, definição matemática, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Eu tenho, mais uma vez, a representação de cada observação, que é o meu x1, só que atrelado a esse meu x1 eu vou ter uma ponderação, que eu chamo de P1, para a primeira observação, mais uma ponderação 2 para x2, e assim sucessivamente, até uma ponderação xn, P sub índice n. E a divisão não é mais agora sobre o número de observações, é sobre o número, sobre a soma dos pesos. Então, P1 mais P2 mais subíndice Pn. Então, se nós formos representar essa informação da média ponderada em termos agora de uma única equação, essa média ponderada poderia ser expressa como uma somatória também do produto, né, de I igual a 1 até N, vamos colocar aqui, I igual a 1 até N, dessas contribuições xi, pi, até o N, sobre a soma das contribuições P subíndice I. Ou seja, de I igual a 1 até N. Então, tomar essa expressão aqui nada mais é que fazer usufruto dessa somatória. É a mesmíssima coisa. Então, se nós observarmos bem, média ponderada, a média ponderada ela pode também ser compreendida à luz da média aritmética simples, que é o que nós fizemos antes. A questão é que na média simples,
todas as observações, todos os pesos têm o mesmo valor. Porque caso isso ocorra, eu caio no caso da média aritmética simples. Então, no caso de uma média ponderada, e aí fazendo referência ao exemplo anterior, é como se para cada observação eu escrevesse o que eu fiz ali, sintetizasse cada grau de forma, né, particular. Então, fazendo isso, exemplo 2, né? Com referência, exemplo 2. Com referência ao exemplo 1, temos, vamos fazer assim agora, digamos que eu tenho as mesmas quatro observações que nós geramos aí, e 1, 2, 3, 4. Nós temos as notas 6, 5, 4 e 8. E aí nós tenhamos agora mais uma coluna que vai envolver os pesos relativos. Então, PI 1, 2, vamos colocar aqui 4 e aqui peso 3. Para fazer essa conta, em termos da média ponderada, o que eu faço agora é apenas a multiplicação de modo bastante cuidadoso. Vamos colocar aqui, média ponderada, só abreviar, da seguinte forma. Então eu tenho a multiplicação de cada linha respectiva, 6 vezes 1, 5 vezes 2, 4 vezes 4 e 8 vezes 3, pela soma dos seus pesos respectivos. Então eu tenho 6 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 4 vezes 4, mais 8 vezes 3, e somo isso aqui pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 e mais 4. Toma-se muito cuidado na hora de fazer as somas. Então eu tenho 6 mais 10 mais 16 mais 24. E somo isso tudo e divido pela soma dos pesos. 3 mais 3, 6 e 4, 10. Então, fazendo as contas, eu tenho 16 mais 16, 32, 32 mais 24, 56, que por 10 vai me produzir 5,6. Ou seja, a atribuição de pesos, ela modifica a média. É óbvio que para cada observação, um peso específico vai influir na nota final. Então, no primeiro momento, essa é a diferença entre média e média ponderada. Além dessa medida, nós temos uma outra medida bem interessante, e é bom aqui mencionar. Essa próxima medida a gente não extrai numa calculadora, ao passo que essas outras duas ocorrem tranquilamente, que é a mediana. Próxima medida que nós vamos tratar aqui. A mediana ela tem uma característica bem interessante. Mediana é a medida do meio. Vamos colocar aqui entre aspas para explicar o que é essa ideia do meio. É a medida do meio de um conjunto de dados. E aí vem agora a novidade, que estão dispostos em ordem crescente, que estão dispostos e aí eu vou deixar isso aqui, destacado, em ordem crescente. Quando você executa essa disposição de um conjunto de dados em ordem crescente para obter a mediana, se o conjunto de valores for par, a mediana é a média dos valores centrais. Se o conjunto de dados for ímpar, a mediana é aquele valor que separa metade dos dados abaixo e metade dos dados acima. Se eu considerar seja n, vamos escrever aqui, seja n
número de dados. Número de dados. Então, se n for par, n par, então, mediana é a média dos centrais, vamos colocar assim. E se o n for ímpar, então se o n for ímpar, isso indica que a mediana separa o conjunto de dados. Separa no meio o conjunto de dados. Essa que é a ideia do uso da mediana. Então, vamos supor aqui agora que nós tenhamos um conjunto de dados, digamos que foram registrados, né, valores associados aí a temperaturas de uma cidade ao longo de um período. Então, vamos colocar aqui, sejam dados de temperaturas. Sejam dados de temperatura de uma cidade. Vamos colocar aqui em graus Celsius, né? E esses dados são dispostos aqui por mim agora da seguinte forma. Então, 18,4, 23,5, 11,2, 14, 7, 6,8 e 15. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Se eu for determinar a média, não me importa a forma como os números foram gerados, eu somo as contribuições e divido. No caso da mediana, e aí uma outra novidade, a nossa medida de mediana vai ser representada assim, x-til, né? X, um til, ela é obtida prioritariamente colocando-se em ordem crescente os valores. Então, nesse processo, para obtenção da mediana, eu vou colocar em ordem crescente. Então, eu começo com 6,8 e aí vou para 7, 6,87, 11,2, aí eu venho para 14, 15, 18,4 e 23,5. Os mesmos 7 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu caio naquela observação. Se o n for ímpar, mediana separa o meio do conjunto de dados. Então eu tenho 1, 2, 3, 3 abaixo, 3 acima. Então a mediana desses dados corresponde a 14. Essa seria a mediana dos dados envolvidos. Se eu tivesse mais um valor, vamos colocar aqui 30, né? Então 30, então eu teria mais um aqui, 30, aí eu teria 8 valores agora, e a mediana agora não seria mais exatamente 14, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então eu vou trabalhar com os valores centrais. Então os valores centrais estão aqui, 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta observação. Então daqui a mediana, x-til, é a média dos valores centrais. Então eu tenho 14 mais 15 e somo isso daqui dividindo por 2. Portanto, a mediana aí, no caso, vai ser 14,5. Essa que é a ideia que a gente tem para definir a mediana. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso classificar os dados em ordem crescente. Se par, média os valores centrais. Se ímpar, a mediana separa metade dos dados abaixo e a outra metade acima. O que nós agora faremos é uma comparação entre o uso da média e da mediana. Essa é a ideia. E mostrar nessa comparação a diferença entre as duas medidas de um ponto de vista de um exemplo
comum, exemplo do cotidiano. Comparação entre média e mediana. Então vamos aqui abreviar entre x barra e x tio. Para fazer essa comparação, vamos supor o seguinte, que eu tenha acesso, você trabalha em uma empresa e você tem acesso no RH aos salários de um conjunto de profissionais que desenvolvem atividade num restaurante. Né? Então nós temos aí salários de cozinheiro, do garçom, entre outras pessoas que estão nesse ramo de atividade. Então vamos considerar aqui que tenhamos o conhecimento dos salários de alguns desses profissionais. Suponha que tenhamos os seguintes dados. Então vamos colocar aqui 1.200, 1.200, 1.250, vamos repetir aqui, 1.250, 1.300, 1.450, 1.450, 1.460 e 1.610. Vamos colocar esses valores aqui, 1.510. Vamos colocar esses dados aqui e fazer uma conta. Bom, fazendo os cálculos aqui, nós temos como obter a média. Então, fazendo as contas, nós vamos chegar aqui no valor de 1.000. Eu havia feito aqui uma continha, 1.345,7. Essa aqui é a conta que eu já tinha feito anteriormente, só para ser rápido na análise. Então, essa é a média dos valores desses profissionais. Se eu calcular a mediana, e aqui já foi escrito de uma maneira que eu já não tivesse que fazer a classificação, já está em ordem crescente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então a mediana vai separar metade acima, metade abaixo, então eu tenho que a mediana nesse caso está aqui, ó, ela vale 1.300, ou seja, tem uma discrepância em relação à média, mas nem tão grande. A questão agora é o seguinte, se eu tivesse que fazer uma modificação e tirasse um dos salários desses profissionais e colocasse o salário do gerente, vamos supor que eu acrescentasse aqui agora o salário do gerente, não, fizesse uma permuta, uma troca, colocasse aqui 3.510 e nós fizéssemos novamente a conta. Uma coisa você já perceberia, a mediana não muda, a mediana continua a mesma, a mediana não sofre alteração, mas essa primária observação que eu faço aqui, essa primária mudança que eu executo já vai mudar a média. Então se eu vier e calcular a média, vou fazer uma conta agora aqui, 1.200 mais 2.500, né, somando as duas observações, mais 1.300, mais 1.450, mais 1.460, mais agora mudando 3.510, você tem aí que na divisão por 7, você tem um valor de 1.631. Então, aproximadamente 1.631. O que dá para você inferir sobre esses dados é o seguinte. Quando eu inseri o salário do gerente, percebe-se que a mediana não alterou. E essa mediana, ela representa de maneira mais adequada o conjunto de dados desses profissionais. Por quê? Porque o valor obtido aqui, ele está oscilando dentro da faixa das outras 5 observações que eu tenho. O único valor discrepante é o valor do gerente. O caso da média, não. Quando eu inseri essa informação, a média aumentou.
E essa média que nós obtivemos aqui, ela não representa de modo mais adequado o conjunto dos valores que eu tenho aqui. Haja vista que essa média aqui está acima de 6 valores, estando apenas abaixo do valor do gerente, ao passo que a mediana não. A conclusão que eu tenho desse processo aqui é algo bem interessante, é que a média ela é afetada nos valores extremos. Ou seja, qualquer mudança que eu faço de forma abrupta, para mais ou para menos, você vai provocar uma mudança nessa média, ao passo que a mediana não. Então a gente diz nesse contexto que no caso de dados muito extremos ou casos de dados aberrantes que estejam fora, né, de um conjunto, a mediana é uma medida mais robusta para análise do que a média. Ao passo que a média é muito mais interessante quando ela apresenta um conjunto de dados que não tem uma discrepância, e aí nós vamos usar essa palavra mais adiante, amplitude muito longa. Então, essa é a observação que nós temos acerca dessas duas medidas em termos de um conjunto de dados quando ele sofre alteração. Ok? Então, vamos falar agora da próxima medida que nós temos, que é a moda. Né? A moda é a nossa próxima representação e é uma das mais simples que nós temos para análise. Moda. O conceito de moda ele está associado simplesmente à maior frequência que um dado tem dentro de um conjunto de valores. É simplesmente assim que eu vou definir a moda. É definida como sendo a medida de maior frequência em um conjunto de dados. Maior frequência em um conjunto de dados. Então, nessa linha, vamos pensar no exemplo da seguinte natureza. Né? Imagina que eu tenho um conjunto de valores aqui. Vamos colocar aqui 13, 15, 17, 19, 21 e 23. E vou assinalar em pontos qual a frequência dessas medidas. E assim por diante. Então eu tenho 13 uma vez, 15 duas vezes, 17 três vezes, idem para 19, 23 uma vez e 21 quatro vezes. Então se eu fosse pedir para classificar a moda desse conjunto, a moda estaria aqui. Ó. Normalmente, para abreviação, a gente usa a moda como MO, e aí no caso 21. Essa seria a representação da medida. Então, como medida, né, de tendência central, ela não é uma medida muito interessante de ser usada quando o conjunto de dados for muito elevado. Né? Mas ela é uma medida de tendência central, pois está dizendo que para um conjunto de dados você pode classificar o centro dessa medida em termos desse valor, que no caso aí é 21. Então, nessa primeira parte, nós definimos aí 3 medidas de tendência central: média, mediana e moda. No caso da média, nós temos um subcaso que é a média ponderada. Entre média e mediana, como nós mencionamos, temos que analisar a natureza do conjunto de dados. Média e média ponderada pode ser calculada numa calculadora. Mediana e moda, não. Média, interessante quando o conjunto de dados é mais concentrado. Mediana, mais interessante quando você apresenta dados muito dispersos. Daqui, nós temos que agora analisar um conjunto de outras medidas que vai, na verdade, complementar as medidas de tendência central, que são medidas de dispersão ou variabilidade. Medidas de dispersão.
Bom, se as medidas de tendência central elas visam a classificar um conjunto de dados em termos de um único valor representativo daquele conjunto, a de dispersão ela visa aferir com que grau de afastamento um conjunto de dados está em torno de um valor referencial, em torno de um valor que nós vamos definir como sendo, né, um pivô, um valor que pode ser dado através de uma média. E aí, por que essas medidas de dispersão são interessantes? Porque, como eu comentei, elas complementam as medidas de tendência central. Então, como é que você poderia identificar a importância dessas medidas de dispersão numa análise de conjunto de dados? Então, digamos que eu tenha dois conjuntos, né? Vamos colocar aqui, conjunto A, 25, 28, 31, 34 e 37. E um conjunto B, vamos analisar aqui, 17, 23, 30, 39 e 46. Se nós utilizarmos a medida de tendência mais usada, que é a média, e calcularmos a média desses dois conjuntos aqui, nós vamos chegar em um mesmo valor. Se nós fizermos as contas aqui, nós temos que a média desses dois conjuntos, ou seja, a média em A, é igual à média em B, que nesse caso aqui vai ser 31. Até aí tudo bem. A questão que envolve agora esse conceito que nós vamos usar de dispersão, é bem interessante analisar esses dois conjuntos. E a ideia que a gente aqui vai usar está associada, na verdade, ao grau de afastamento que você tem entre o primeiro e o último valor dos dois conjuntos. Se você observar bem, a diferença entre o primeiro elemento e o último elemento da medida dos conjuntos A é igual a 12, e no caso de B, essa medida aqui é de 29, ou seja, o conjunto B ele está afastado quase 2,5 vezes, né, o conjunto A. Então, a média por si só, ela não é suficiente para demonstrar o cenário de distribuição desses dados. Ou seja, tão importante quanto uma medida de tendência central é aferir uma medida de dispersão. E aí, dentro dessas medidas de dispersão, nós veremos duas que são muito utilizadas, que é a variância, o desvio padrão, e mais três complementares, que é o desvio médio, né? O valor de score, é uma medida de dispersão, e o coeficiente de variabilidade. Essa é a ideia que nós vamos aqui explorar. Então, a primeira delas é a amplitude que eu posso mensurar em um conjunto, que é o que nós acabamos de fazer. Amplitude. Essa amplitude é simplesmente dada entre a variação do maior e do menor valor. Exemplo, quando você está assistindo ao noticiário e informam-se previsões de tempo e indicam como nesse momento que nós estamos passando de inverno, as amplitudes térmicas podem ser grandes em relação ao caso de quando estamos no verão. Ou seja, de dias de dias no início muito frio, durante o dia um calor um pouco mais excessivo. Então essa diferença, né, entre as temperaturas gera o que eles chamam de amplitude térmica, ou seja, nada mais, nada menos que é a variação do valor maior pelo valor menor entre um conjunto de dados. Essa é a amplitude. Então, no caso, né, do item A, amplitude aí que nós mencionamos, amplitude do conjunto A tinha sido dada por 12, né, e a amplitude de B tinha sido dada aí para nós como 29, perdão, amplitude em B, 29. Além dessa medida de amplitude, nós temos uma outra que chamamos de desvio médio, né? Desvio médio. O que é o desvio médio? O
desvio médio nada mais é que uma representação somatória, que é expresso através da diferença entre a observação de um dado e a sua média. Isso, começando em I igual a 1 até N. Como medida de tendência, de dispersão, ela é uma medida interessante, porque ela já usa uma medida de tendência central como referência. Na prática, você tomar a soma dos desvios não quer dizer muita coisa em termos da análise. Por quê? Porque ao tomar essas medidas em termos de soma, nós vamos conduzir a um desvio nulo. E isso é interessante em que aspecto? Se a média está calculada de forma correta, a tendência é que quando você somar todos os desvios tomados a partir da média, essa soma seja igual a zero. Então nós vamos provar isso aqui para identificar por que essa relação aqui está correta. Então, fazendo isso, vamos fazer a continha aqui, eu tenho o seguinte, olha, somatória de I igual a 1 até N de x subíndice I menos x barra. Então isso é a mesma coisa que eu somar x1 menos x2, menos x barra, perdão, mais x2 menos x barra mais x3 menos x barra e assim sucessivamente até um xn menos 1 x barra. Até aí tudo bem? Para verificar que a soma desses desvios é igual a zero, nós podemos associar essas variáveis aqui e escrevê-las em termos de relações que nós conhecemos. Então eu vou mudar a forma como isso está expresso, fazendo o que? A soma das variáveis x1, x2, xn e separando com a soma das variáveis x barra que você encontra aqui em todo o processo. Então isso equivale a você escrever x1 mais x2 mais x3 mais subíndice n, correto? E isso é a mesma coisa que você escrever o quê? Todas as contribuições de x barra que você tem. Então, ó, você tem x barra mais x barra mais x barra e mais x barra. Observe que eu estou colocando aqui entre parênteses e atribuindo o sinal de menos, que é o que vai acontecer em todo o processo. Mas é aí que acontece algo interessante. Nós aprendemos lá na definição de média, a média comum, média aritmética, que ela corresponde à somatória de dados pelo número de observações. E se nós observarmos bem, essa somatória está compreendida aqui. Somatória de dados está aqui, ó, o xi. Então, se eu analisar e isolar essa somatória, como está escrito aqui, ela, na verdade, é a mesma coisa que você escrever. Olha, o meu x subíndice i é, na verdade, n vezes x barra. Então, eu posso escrever aqui em cima que essa contribuição pode ser expressa como n vezes x barra. Por sua vez, eu vou somar todas as contribuições de x barra. Então, eu tenho também n x barras representados aqui. E aí, ao subtrair nx barra de nx barra, eu chego à conclusão que a soma dos desvios tomados a partir da média é igual a zero. Então, provei que de fato é uma medida de dispersão, não é muito útil, porque ela vai conduzir uma soma nula, mas ela nos dá uma pista bem interessante para a determinação de uma medida mais aplicável, uma medida mais robusta, uma medida mais forte para análise. Bom, essa medida mais forte é o que nós vamos definir como variância e, na sequência, o desvio padrão. Então, variância e desvio padrão.
Tendo como ideia a referência lá do desvio médio, a variância ela pode ser expressa através também de uma somatória, né? Do mesmo modo que o desvio médio, com uma diferença. Ela agora vai estar escrita ao quadrado. Então nós vamos tomar essas diferenças quadráticas de I igual a 1 até n. Por definição, nós vamos usar aí uma representação de uma amostra, que nós vamos escrever em termos de S quadrado. Então, esse S quadrado, ele vai representar para a gente a definição de variância, só que ela vai ser dividida aqui, ó, pelo número de observações menos 1. Por que eu vou escrever isso aqui menos 1? Porque se eu dividir por n, eu vou pegar toda a população, mas para efeito prático eu vou determinar a minha amostra. Então a divisão aqui, executada, vai ser por n menos 1. Ou seja, nós trabalharemos com dados que são amostrais. Isso representa o que nós chamamos aqui de variância. Para calcular o desvio padrão, nada mais é necessário de que eu extrair a raiz quadrada dessas observações. Se a variância eu obtenho dessa maneira, o desvio padrão eu obtenho através da raiz quadrada da variância. Então, aqui determino o que nós chamamos de desvio padrão. Essa é a ideia. Então, na primeira observação, eu vou tomar o conceito de desvio médio, mas elevando cada observação ao quadrado e dividido por n menos 1, que são dados amostrais. Se eu estivesse trabalhando com dados populacionais, eu dividiria por n. Para a obtenção do desvio padrão, nada mais é que tomar a raiz quadrada dessas informações que eu tenho da variância. Então, outra maneira de nós observarmos esse conceito de desvio padrão é através da expansão dentro dessa somatória da informação que eu tenho de xi menos x barra ao quadrado. Ou seja, o que eu vou oferecer aqui é uma forma alternativa de você calcular a variância e, por consequência, seu desvio padrão. Então, nessa observação aqui, eu tenho que meu xi menos o meu x barra pode ser escrito em termos do desenvolvimento de uma equação de grau 2, onde eu tenho 2 vezes o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Todas as expressões que eu tenho aqui, elas estão contempladas dentro de um somatório. E aí eu tenho o seguinte, que da mesma maneira que nós calculamos, usando a técnica para mensurar lá o desvio médio como sendo zero, farei aqui para obter uma associação entre essas duas expressões que aqui eu tenho. O 2xi, x barra e o x barra ao quadrado. Porque eu sei que, nós sabemos que lá na definição de média, x barra é a contribuição da soma de xi sobre n. Ou seja, nós sabemos que a somatória de xi, né, isso conduz a somatória de xi como nx barra. Não esqueçamos que nós estamos aqui dentro de uma representação em somatória. Então, nós podemos usar essas informações aqui para poder reduzir essa expressão. Então, isso indica o seguinte, né, fazendo as contas aqui, que eu posso escrever o meu xi, fazer um asterisco aqui e continuar desse lado, repetindo o meu xi ao quadrado, e escrevendo agora aqui, ó, como menos 2 vezes nx barra multiplicado por x barra. Como aqui na somatória eu também estou executando uma soma de médias ao quadrado, então eu vou ter mais nx barras ao quadrado. E aí, o que eu observo é o seguinte, que a minha expressão
xi ao quadrado, agora fica reescrito como menos 2nx barra ao quadrado, mais nx barra ao quadrado. E aí a redução me provoca o resultado de xi ao quadrado menos nx barra ao quadrado. Então, voltando para a expressão de variância que nós obtivemos lá no fim, então eu posso reescrever, se eu também quiser, a minha variância, como sendo a somatória de xi ao quadrado menos n vezes o x barra escrito ao quadrado. E isso é interessante que aspecto, porque nessa relação eu evito de calcular a diferença dentro da somatória. Então eu calculo a somatória de xi individualmente, obtenho a média e a partir dessa média eu multiplico com o número de observações para daí, em seguida, executar com exatidão o processo do cálculo da variância, que é dividir todas essas contribuições aqui por n-1, quando nós estamos tratando de dados amostrais. Por representação similar, o desvio padrão continua sendo o mesmo. Então eu tenho que o meu S vai ser obtido através da mesma relação. Então, se nós fizéssemos aqui a representação de um quadro, identificando as duas relações, essa que é a ideia que a gente quer demonstrar, eu tenho o seguinte, olha, eu posso calcular a variância e, consequentemente, o desvio padrão por dois caminhos. Então, variância S quadrado. Eu posso obtê-la assim, xi menos x barra ao quadrado por n-1, como posso obter dessa forma, xi ao quadrado menos n x barra ao quadrado, e aí também dividindo isso aqui por n-1. Então, das duas formas, eu consigo obter uma representação que me permita calcular a variância e, por consequência, o seu desvio padrão. Nós vamos fazer isso aqui agora para evidenciar os cálculos que nós vamos executar através de um exemplo. Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar um conjunto de valores e executar o processo. Então, sejam, exemplo. Sejam o seguinte conjunto de dados. Separei um conjunto de dados aqui, vamos colocá-los. 4, 2, 3, 3, 6 e 3. Então, nós vamos obtenha a variância. Então, nós vamos fazer pelos dois métodos aqui para mostrar. Correto? Então, no primeiro método lá, no primeiro método, que eu tenho que é xi menos x barra ao quadrado na divisão por n-1, se eu trabalhar com dados populacionais, representação, 1, 2, temos lá, deixa eu ver aqui, vamos dizer que esses dados aqui representam o tempo de reação de um certo medicamento em segundos. Vamos colocar aqui de dados, só para deixar explícito o que nós vamos fazer aqui. Os dados representam, vou abreviar aqui, o tempo de reação de uma pomada anestésica, o tempo de reação de uma medicação,
vamos trabalhar com dados populacionais, ou seja, como o conjunto aqui é pequeno, vamos dividir isso aqui por N. Então, vamos trabalhar com a população. População. Representa o tempo de uma medicação reagindo. Bom, então vamos lá. Primeiro cálculo que a gente executa, usando esse processo aqui, é o uso da média, né? Então, eu tenho aqui 4 mais 2, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 6, 18, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 6, 18, 18 mais 3, 21, divido 21 por 6. Então, vai dar 3,5, né? De 21 por 6 dá 3,5. Então, nós temos a média aqui, que é 3,5. Então, vamos colocar aqui, média igual a 3,5. Então, nesse processo, usando essa representação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma de todos os desvios quadráticos e dividir por n. Então, se nós organizássemos isso aqui em termos de uma coluna, né? Vamos colocar assim, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o meu xi, eu tenho o meu xi menos o meu x barra, e o que eu vou fazer é tomar a soma dessas contribuições. Então, 4, 2, 3, 3, 6 e 3. É isso que eu vou fazer. Então, é 4 menos a média, 2 menos a média, 3 menos a média, 3 menos a média, 6 menos a média, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 menos a média, e mais uma vez 3 menos a média. Três menos a média. Obtenho essas expressões e vou elevá-las isso aqui ao quadrado. Então, vou escrever aqui esse termo ao quadrado. Então, 4 menos 3,5, então meio ao quadrado, menos 1,5 ao quadrado, você vai tomar essas contribuições aqui, menos meio ao quadrado, menos meio ao quadrado, 2,5 ao quadrado, e aqui mais uma vez menos meio ao quadrado. Então, o que eu faço? Tomo todas essas contribuições e somo elas, é o que a gente vai fazer agora. Vamos colocar aqui e executar tudo na calculadora, ponto 5 ao quadrado, então temos ponto 25, 1,5 dá 2,25, 0,25, 0,25, 6,25 e mais uma vez 0,25. Nós vamos somar todas essas contribuições aqui. Eu tenho 0,25, com 0,25, 0,50, 0,75 e 1. Então, tenho 1 mais 2,25, dá 3,25, 3,25 mais 6,25, nós temos 9,50. Então, daqui eu obtenho essa variância. Então, essa soma conduz a variância na somatória, que deu 9,5, dividida aí por 6. Então, fazendo essas contas, 9 por 5 dividido por 6, nós temos aí um valor de aproximadamente 1,583. É esse o resultado que a gente obtém, né? Vamos só fazer as contas mais uma vez para executar o cálculo direitinho. Então, meio ao quadrado, 0,25. Somar tudo aqui, 1,5 ao quadrado, 1,5 ao quadrado. Então, vamos lá. Ponto 25 mais 2,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 6,25 mais 0,25. 9,5 dividido por 6, ok. 9,5, beleza, fechou, é isso aí. Legal. Então, dados populacionais obtidos aqui.
E aí você gera para nós o que a gente chama de variância. Agora, se usássemos o outro método, e essa é a ideia, é compará-los, o que nós teremos, né? Aí nós temos o seguinte, nós temos uma coluna para xi, porque no próximo método o que você tem? Que a variância aqui, ela é obtida o quê? Por xi ao quadrado, correto? Menos n vezes x barra ao quadrado, e vamos dividir no caso aqui de dados populacionais por n. Então eu tenho xi, e aqui eu vou trabalhar com xi ao quadrado. Então eu vou colocar todos os dados mais uma vez. 4, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 6 e 3. Então aqui ao quadrado você tem 16, 4, 9, 9, 36 e 9. Beleza? Então, essa coluna aqui, ela vai corresponder à soma de todas as observações que você gera aqui. Então, você tem que S quadrado é igual a 16 mais 4, 20. 20 mais 18, 38. 38 mais 36 aqui dá 74, mais 9 dá 83. Então, você tem 83 menos N vezes. Você tem 6 vezes, são 6 dados, que multiplica pela média. A média, 3,5 ao quadrado. E divido isso aqui por n. Executando todos os cálculos que nós temos aí nós vamos pegar uma calculadora, fazer mais uma vez, 83 menos 6 vezes 3,5 ao quadrado. Isso aqui gera 9,5, que dividido por 6 dá 1,58. A ideia aqui foi mostrar que o resultado é exatamente o mesmo. E, mais do que isso, que dependendo da forma como os dados são apresentados, um dos métodos pode ser muito mais rápido. Aí nós observamos que esse método, trabalhado com a média, ele executa a operação de maneira muito mais rápida do que nós fizemos, da forma em que tomamos a soma dos dígitos médios a partir da expressão quadrática. Então, o que se reitera a partir daí é que quaisquer um dos métodos, quaisquer uma das formas, vai te conduzir ao mesmo resultado, beleza? Então, com isso daí, nós vamos falar agora, né, do cálculo de score, né? Cálculo de score. E mais uma medida de representação. Cálculo de score. Esse cálculo de score ele é definido muito frequentemente, normalmente para a obtenção de dados educacionais, em termos da análise de um conjunto de dados e aferir se os dados obtidos desse score estão indicando se os resultados aferidos representam um bom ou um ruim índice de aprendizado de um conjunto de indivíduos, pode ser crianças, adolescentes ou adultos. Essa observação, ela parte do pressuposto de que você vai relativizar uma nota ou um dado em termos dos dados completos. Como é que a gente poderia dizer o seguinte? Digamos que numa prova de 0 a 10, uma prova de 0 a 10, a maior nota foi 6. E um aluno, dentre esse conjunto aqui, tirou 6. Numa segunda prova, de 0 a 10, a maior nota é 9. E esse aluno tirou novamente um 6. Então não é difícil perceber que o 6 de 0 a 10, onde a maior nota foi 6, é muito mais representativo do que o 6 numa prova de 0 a 10, onde a maior nota foi 9. Então a ideia do cálculo de score é justamente isso, é relativizar a importância de um mesmo dado quando você tem valores distintos obtidos nessa análise. Ou seja, 6 em 6 é muito mais representativo do que 6 em 9. E aí, para verificar, para mensurar essa discrepância, nós vamos usar um cálculo que a gente chama de cálculo de score, onde você pega cada valor
subtrai da sua média e divide pelo seu desvio padrão. E aí, diferentemente do exemplo que nós fizemos, nós vamos trabalhar com dados amostrais. Embora se nós fizéssemos aquelas mesmas contas utilizando n-1 ou dados amostrais, nós conseguiríamos obter o mesmo resultado, até porque o numerador das expressões tinha dado o mesmo. Bom, então nessa medida, vamos pensar aqui, né, num conjunto de valores de notas de alunos em duas disciplinas, né, matemática, né, e história. Vamos pegar aqui os dados, eu separei alguns dados aqui, de notas, número do aluno, né? Quais são os alunos, aluno, vamos colocar aqui em código, aluno 1, aluno 2, 3, 4, 5, 6, vou colocar até aluno 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos colocar as notas desses alunos nas duas disciplinas. Então, aluno 1, 6 e 7, 4, 8, 5, 9, depois nós temos 7, 10, vamos colocar aqui para o aluno 5, 8 e 6, outra medida que nós temos aqui, aluno 6, 3 e 7, aluno 7, 5 e 8, aluno 8, 5, 9 e aluno 9, 7 e 5. Então, vamos obter aqui, vamos fazer o seguinte, o aluno 6 saiu-se relativamente melhor em matemática ou história? Saiu-se relativamente melhor em matemática ou história. Então, se nós analisássemos o aluno 6 de modo isolado, né, o aluno 6 aqui, ele tirou 3 em matemática e 7 em história. Ele foi muito melhor em história do que em matemática, né, isoladamente. Mas em termos relativos, se eu for analisar em termos relativos, é aquilo que a gente definiu. Esse 3 dele é mais significativo ou menos significativo do que o 7 em história? É aí que nós fazemos usufruto da representação que envolve o cálculo de score. Então, o que eu preciso fazer aí? Eu preciso obter as médias, esse valor de score para matemática e história. Então, ZM e colocar aqui ZH. Então, fazendo as contas aí, eu tenho o seguinte, olha, o meu X para matemática é 3, eu já calculei a média aqui, vocês podem fazer como exercício, dá 5,56 e o desvio padrão 1,59. Então isso aqui deu aproximadamente menos 1,61. E aí para a história, 7, a média obtida do conjunto é 7,67 e aí o cálculo 1,52. Então, negativo, menos 0,42. O que vai dizer para nós qual o score é melhor é sempre o maior valor. Ou seja, quanto mais alto o score, melhor o resultado. Então, nesse caso específico, o desempenho relativo dele foi melhor, de fato, em história. Por quê? Porque o score obtido em história é maior do que o score obtido em matemática. Quanto maior, melhor. Quanto maior o score, né? Melhor. Então, em face do uso dessas medidas em âmbitos educacionais, normalmente se trabalha com a seguinte métrica, né? Só por curiosidade. Se utiliza o score para medidas educacionais, pegando 100, né, multiplicado por Z, no caso o Z que nós obtivemos aí, e somando com 500, para dar uma métrica de valor positivo. Isso somente para
referenciação de dados educacionais. Mas, de modo geral, o que a gente quer mostrar aqui é que essa medida de score indica que o maior resultado representa o melhor valor. Então, relativamente, ele foi melhor em história. Ok? Então, vamos lá para a última das medidas de dispersão, que é o coeficiente de variabilidade. Coeficiente de variabilidade. No coeficiente de variabilidade, a ideia é você calcular de forma variável a relação que existe entre o desvio padrão entre um conjunto de valores onde você tem uma média como referência. Em outras palavras, o desvio padrão em 10 ele pode ser de forma muito pequena, insignificante, insignificante, se a sua amostra tem o quê? Tem um tamanho 1000. Mas esse mesmo padrão, desvio padrão de 10, é altamente significante se a tua amostra tem, por exemplo, 100 elementos. O índice de variabilidade ele vem justamente em qualificar a natureza da importância desse desvio padrão. É essa que é a ideia que a gente vai explorar aqui. E aí, matematicamente, essa é a ideia, eu tenho que o meu coeficiente de variabilidade, que eu vou chamar de CV, ele é definido como a razão entre o desvio padrão e a média de um conjunto. Então, o desvio padrão e a média nos dá a medida desse coeficiente de variabilidade. Então, nós vamos usar um exemplo aqui de como ela pode ser trabalhada de forma simplificada. Então, digamos que nós temos assim, exemplo. Digamos que eu tenho que foram realizados testes de tração à resistência, de 2 fios metálicos. A resistência de 2 fios metálicos que serão usados, por exemplo, na construção de uma linha de energia. E aí você quer verificar o quanto que esses fios são confiáveis ou não. Um importante teste, porque se você aprova um fio que possa ser, em um primeiro momento, bastante resistente, mas com uma durabilidade, um tempo de vida útil fraco, então você, na verdade, pode ter um prejuízo maior do que você aprovasse um outro fio. Bom, digamos que nós temos 2 tipos de fios aqui. O tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, nós temos os seguintes resultados aqui. Olha, o primeiro teste, tipo 1, deu uma resistência média aí de 27,45 quilos por milímetro quadrado e com desvio padrão aí obtido de 147, 27,45 com desvio padrão de 2 quilos por milímetro quadrado, ao passo que o tipo 2 você tem aí uma média de 147 quilos por milímetro quadrado, com um desvio padrão aí de 17,25 quilos por milímetro quadrado. Então, se nós analisássemos no primeiro momento só pelos dados gerados, eu iria no tipo 1. Olha, o tipo 2, porque o tipo 2 é um fio com uma resistência média aí de 147 kg por milímetro quadrado, ao passo que o tipo 1 é de 27,45. E aí, por que visa-se fazer essa análise de maneira mais qualificada, de maneira mais detalhada? Porque ela nos dá conclusões que chegam a ser surpreendentes. Então, no caso aqui, eu vou dividir 2 por 27,45, no caso do tipo 1, e 17,25 por 147.
Então, fazendo as contas aí, eu tenho que o tipo 1 me retorna aí um valor em termos percentuais. Então, vou colocar em termos inteiros de 0,0729. E o tipo 2 retorna para mim aí 0,1173. Ou seja, em termos da variabilidade, eu tenho aí 7,29% para o tipo 1 e 11,73% para o tipo 2. Qual é a conclusão que eu chego com esses resultados aqui? Embora o tipo 2 tenha uma média muito maior do que a do tipo 1, ou seja, observarmos aqui, ó, é cerca de 5 vezes mais resistente em média do que o tipo 2. Ele apresenta uma variabilidade maior em relação ao tipo 1. Isso indica o seguinte, que o tipo 1, embora ele tenha uma resistência média menor, ele é mais confiável em termos da variabilidade do que o tipo 2. É claro que essa variabilidade aqui não é muito elevada, é cerca de 4%, mas se nós pensarmos em produção de larga escala, essa diferença pode ser fatal, no sentido de você ter prejuízo com o rompimento de um cabo que não é tão resistente quanto o primeiro. Essa é a grande ideia do coeficiente de variabilidade. Ele quantifica de maneira relativa, né, o quanto que uma medida é confiável dentro de um conjunto. E com isso, a gente finaliza aí as medidas estatísticas que nós trabalhamos hoje, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Analisamos os dois conjuntos, identificando qual é a relação entre elas e como nós podemos aplicá-la. Beleza? É isso aí. Até a próxima aula e tamo junto. Valeu, beleza!